Olá, alunos. Vamos dar início à nossa disciplina Fundamentos de Contabilidade. Eu sou o professor de vocês, professor Roger Marinho. Geralmente, quando a gente pensa em contabilidade, a gente sempre acredita que vai ser uma disciplina mais difícil, uma disciplina que vai ter muito cálculo, mas não é nada disso, tá? Não precisa se espantar. A contabilidade, ela surge de uma necessidade social comum que a gente tem de controlar, registrar as nossas coisas, e ela é anterior à matemática. Então, não tem muita matemática, só as operações básicas que a gente vai precisar para usar, tá? A nossa disciplina vai ser facilmente percebida no nosso dia a dia, porque a contabilidade faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, tá? Por exemplo, quando a gente vai lá no nosso vizinho comprar alguma coisa e deixa lá no fiado e ele faz aquela anotaçãozinha no caderno, aquele caderninho de fiado, a gente está falando de contabilidade. Claro que essa contabilidade que ele está praticando ali dentro daquela empresa, dentro daquele mercadinho, não tem nada a ver com a contabilidade que a gente vai trabalhar para grandes corporações. Okay? Ao longo dessa nossa disciplina, na competência 1, nós vamos tratar dos elementos patrimoniais de ativo, passivo, patrimônio líquido e os elementos de resultado, receita e despesa. Na competência 2, nós vamos falar das partidas dobradas, os elementos, esses elementos sendo feitos a partir de lançamentos contábeis, tá? De débito e crédito. Na competência 3, nós vamos conhecer o balanço patrimonial, uma importante demonstração contábil, e na nossa última competência, a demonstração de resultado. Vamos lá? Então, a contabilidade, em geral, ela é utilizada para duas finalidades simples. Primeiro, para a tomada de decisão. Então, a gente faz contabilidade para facilitar a nossa tomada de decisão diária. E a segunda, para controle patrimonial. Então, a gente precisa fazer alguns registros e dentro desses registros, a gente sabe o que necessariamente a gente tem de patrimônio. E isso também serve, claro, para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. Okay? Os elementos patrimoniais que a gente trabalha são 3, ativo, passivo e patrimônio líquido, e os elementos de resultado, receita e despesa. O ativo, tá? E aí fixa bem esse elemento, porque a gente vai precisar desse elemento lá na nossa terceira competência, quando a gente estiver organizando esses elementos dentro do balanço patrimonial, eu preciso saber com certeza o que eu entendo como sendo um ativo, tá? Então, a princípio, pensa que ativo é alguma coisa que a empresa tem positiva, e aí a gente, em geral, pensa de forma mais simples como um conjunto de bens e direitos. Okay? Esses bens e direitos, eles podem ser tangíveis, como uma mesa, um carro, tá? Coisas que possuem uma matéria física, de fato, que você consegue pegar, ou bens intangíveis, que também trazem algum benefício para a empresa, mas que você não consegue pegar. Okay? Por exemplo, um software, você não consegue pegar num software, tá? O que funciona ali dentro, ele funciona dentro de uma máquina, dentro de um computador, você não consegue, na verdade, pegar, mas ele te traz algum benefício. Uma marca, por exemplo, a empresa pode ser negociada, os bens tangíveis dela, você vende a máquina, você vende o carro que a empresa possui, ou você pode vender a marca dela por algum valor. Isso possui um valor mensurável e aí a gente chama isso de bens intangíveis. Okay? Mas para facilitar a nossa vida, quando a gente pensa num ativo, é mais fácil você pensar o seguinte: será que isso é bem? Será que isso é um direito? Pensa o seguinte: a minha empresa controla esse negócio, essa coisa que eu estou em dúvida se é um bem, se é um direito. Minha empresa controla, ela possui o controle dessa coisa? Se sim, primeiro passo para a gente entender esse negócio como sendo um ativo. Segundo passo, será que esse negócio que eu controlo traz algum benefício para a minha empresa?
Por exemplo, na nossa mesa, a minha empresa controla a mesa. Ok. Mas será que a mesa traz algum benefício econômico para a minha empresa? Traz. Dentro do nosso conceito de benefício econômico, eu vou utilizar essa mesa com alguma finalidade. Ok? Então, controle mais benefício econômico, qualquer coisa é intangível. Ok? Dentro dessa definição, a gente só precisa observar a essência sobre a forma. Ok? Algumas entidades, elas possuem, possuem o costume de fazer aquisição de alguns ativos no que a gente chama de leasing ou arrendamento mercantil. Okay? Quando a gente trata do arrendamento mercantil ou do leasing, a empresa escolhe o bem, esse bem vem para a empresa e aí a empresa passa a controlar esse bem, a empresa possui todos os benefícios econômicos provenientes desse bem, mas em forma jurídica, esse bem não é da empresa, ele é, na verdade, da arrendadora, que é quem forneceu esse bem para a empresa. A nossa empresa mantém o controle e mantém os benefícios econômicos desse ativo, então ele entra para a nossa empresa como sendo ativo da empresa, embora em contrato jurídico ele, na verdade, seja de uma outra entidade. Ok? Para os passivos e patrimônio líquido, a gente precisa separar duas coisas. Passivo, a gente está tratando das obrigações da empresa, que podem ser exigíveis quando a gente tem obrigações com terceiros que não fazem parte da nossa entidade, um banco, um fornecedor de matéria-prima, ok? Então, são pessoas terceiras à empresa que não fazem parte do negócio, mas que de alguma forma fornecem recursos para a empresa. Okay? E as obrigações não exigíveis, que em geral está ligada ao sócio e a gente entende principalmente como sendo capital social. Okay? Quando a gente pensa num passivo, além da questão da obrigação, tá? A gente precisa observar que no futuro essa obrigação, para que ela seja cumprida, ela vai gerar uma redução de benefício econômico. Por exemplo, uma obrigação, uma conta que eu tenho a pagar, isso é um passivo. No futuro, com o pagamento dessa conta, vai ter que sair dinheiro do meu caixa, vai reduzir os meus benefícios. Ok? Essa é a parte do passivo que a gente chama de passivo exigível. Na segunda parte do passivo, que a gente observa o patrimônio líquido, a gente pensa nesse patrimônio líquido como sendo o valor residual, ou seja, o que de fato fica para a empresa no final. Quando a gente tira de todos os ativos e todos os recursos que vão gerar benefício econômico, todos os passivos, ou seja, ativo menos passivo, patrimônio líquido. Além desse valor residual e dessa injeção de capital, formada pelos sócios, a gente ainda tem o próprio lucro que a empresa gera. À medida que a empresa vai trabalhando, à medida que a empresa vende, comercializa, que faz a sua atividade, o resultado final disso gera um lucro para a empresa e esse lucro final ele volta para a própria empresa como sendo parte do seu patrimônio. Ok? Os dois elementos finais que a gente trata são elementos de resultado, receitas e despesas. As receitas, em geral, elas geram aumento do benefício econômico e que, consequentemente, também geram aumento desse patrimônio líquido. Por exemplo, quando a nossa empresa vende mercadoria, essas mercadorias, em geral, elas aumentam o nosso benefício econômico. Pela venda de mercadoria, a gente recebe dinheiro, benefício econômico. Consequentemente, esse dinheiro recebido vai aumentar o nosso patrimônio. Por isso, a gente entende isso como sendo uma receita. Okay? Receita, em geral, dinheiro que vem de fora para a empresa, aumentando o patrimônio. Só que existe um movimento que também faz esse aumento de benefício econômico, que é o dinheiro do sócio.
A empresa não existe até que o sócio injeta capital dentro dessa empresa. Esse capital social aumenta benefício econômico pela entrada de dinheiro e aumenta o patrimônio líquido da empresa, mas essa é uma exceção. E, por fim, as despesas, que são exatamente o contrário das receitas. Despesa provocam, pelo contrário, uma redução desse benefício econômico e que, consequentemente, gera uma redução do patrimônio líquido. Por exemplo, o salário dos funcionários. Como você não controla os funcionários, eles não deixam benefício econômico na empresa. Quando você faz o pagamento desse salário, isso gera uma despesa, porque ao pagar o funcionário vai reduzir o benefício econômico da empresa, consequentemente reduzindo o patrimônio que a gente tem. Okay? A gente pega uma parte do patrimônio e manda para o funcionário da empresa na forma de pagamento de salário. Além dessa movimentação de salário, existem outras despesas e existe a remuneração do capital próprio, que em geral a gente entende, que a gente chama como dividendos. Okay? Dividendos também não podem ser entendidos como despesa, eles fazem parte de uma exceção da regra de despesa, porque isso a gente entende como sendo uma destinação do lucro. Ao final do resultado da empresa, quando ela gera o lucro, uma parte desse lucro, de fato, ela vai guardar, fica no patrimônio da empresa para reinvestimento, para aumentar a empresa, e outra parte ela precisa destinar para o sócio, para que ele se sinta, de fato, satisfeito em estar investindo dinheiro naquela empresa. Okay? Então, dividendos, embora faça redução de benefício econômico e redução de patrimônio, isso não pode ser entendido como uma despesa, ok? E aí, não confundir dividendos com prolabore. Lá na nossa apostila tem uma explicação bem direitinho da separação. Prolabore, ele é do sócio que trabalha na empresa. Pelo trabalho do sócio, em vez de salário, a gente comumente chama isso de prolabore, porque além de funcionário, ele é sócio da empresa. Okay? Os dividendos não é por trabalhar na empresa, é por ter investido nela. Okay? Nas próximas competências, vamos dar uma avançada no nosso conhecimento. Até lá!